Olá, sou o Márcio Bueno, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo, um lugar onde princípios e valores nunca saem de moda, nunca envelhecem, e a simplicidade com profundidade geram uma diferença. Hoje vamos falar do capítulo 9 do livro, Responsabilidade Além dos Muros da Empresa. E para falar sobre isso, está aqui comigo o grande amigo Vitor Sato. Sato, muito bem-vindo, muito obrigado. Deixa eu te apresentar aqui rapidinho, mas eu quero que você fale e se apresente melhor. Vitor Sato é tecnomanista, sócio fundador da Propósito Maior e da Camale. Mas quem é o Vitor Sato? Conta pra gente. Quem é o Vitor Sato? Essa é uma pergunta bem complicada de responder, mas vamos simplificar, né? Eu sou um estudante, um eterno estudante de psicologia, educação, comportamento, neurociências. É uma paixão minha estudar o ser humano para buscar sempre o melhor das pessoas, independente de quem elas sejam. Sabemos que as pessoas são imperfeitas, mas sabemos que temos muitos traços muito bons nas pessoas. E muitas vezes o nosso filtro não está alinhado para buscar esses pontos. Então, eu fui buscar cada vez mais nas ciências, não só nas ciências corporativas, mas nas ciências das neurociências, para buscar entender mais como que a gente pode extrair o melhor das pessoas sem ter que apertar para extrair. Então, gosto muito de gestão, de empreendedorismo, são pontos muito fortes, então por causa disso eu pesquiso muito tecnologia para ver o que pode agregar ao mundo de negócios sem ter que espremer as pessoas, né? Então, tudo isso faz parte do meu dia a dia. E fazer a concatenação disso é a coisa que eu tenho mais prazer, é aquilo que é o maior desafio para mim. Porque estudar as áreas por si só tem seus desafios, mas fazer com que elas se interconectem, essa é a parte mais divertida. Então é isso que eu gosto muito, é isso que eu tento propagar para as pessoas. Bom, Vitor, a empresa tem responsabilidade além dos muros da empresa? Com certeza, com certeza. É a mesma coisa que perguntar se um pai de família tem responsabilidade fora do seu próprio lar. Algumas pessoas vão falar, mas como pai ou como marido, ele está restrito às paredes do seu lar? Ou fora do seu lar, ele deixa de ser pai, deixa de ser marido, deixa de cumprir essas funções sociais e cívicas? Não é bem por aí. Então, quando a gente vê no mundo corporativo, perguntar a mesma coisa de um profissional dentro da empresa, ele tem responsabilidade e fora não? Alguns profissionais são externos, representam a empresa. Mas e aqueles que são internos? Eles deixam de ser profissionais daquela empresa? A gente começa a ver notícias cada vez mais usuais no mercado de trabalho de colaboradores que saíram para uma festa, uma balada ou carnaval e cometem alguns atos que muitas vezes são aprovados por uns e reprovados por outros, e aí aparece no dia seguinte na manchete do jornal: fulano, colaborador de tal empresa de auditoria, fulano, colaborador de tal empresa de advocacia, foi pego, visto, foi flagrado, não sei o quê. Então, está no horário de trabalho? Não. Mas ele é um colaborador daquela empresa. Então, se o profissional tem... Isso é uma via de mão dupla. É uma via de mão A empresa dupla. tem responsabilidade, mas o colaborador também. O colaborador também. Porque o colaborador, ele, sendo externo ou não, ele carrega o nome daquela empresa porque a empresa aprovou aquele colaborador num processo seletivo. Então, ele entende que essa pessoa, esse profissional, ele tem as características necessárias para ser integrante do seu time. Então, as empresas tomam muito cuidado com isso. Da mesma maneira, as empresas também têm essa responsabilidade. Então, seja no horário de trabalho, fora do horário de trabalho, seja com um produto que ela produz ou com um comentário que ela faça de um produto que ela não produz, mas de um concorrente ou de um mercado elástico, ou um mercado comparativo com o dela, ainda assim, ela está se posicionando de alguma maneira. Isso é se portar além dos muros da empresa. Tá. Aqui tem um ponto importante, porque definir qual é o limite, né? Porque, veja bem, quando a empresa quer fazer uma reestruturação, né? Quer fazer uma reestruturação e simplesmente desliga alguns funcionários. Está no direito dela, enfim.
mas aonde está o limite? Até onde ela deve ajudar essas pessoas a se recolocarem, ajudar essas pessoas a se prepararem para esse novo mundo que está lá fora? Porque, claro, é muito fácil falar, inclusive no texto do capítulo, né? Dizem, não, as pessoas têm que entender que elas têm que se reinventar. Será que as pessoas sabem o que elas precisam fazer? Será que quando elas descobrem o que elas precisam fazer, elas podem fazer, elas conseguem fazer, pagar, etc.? Até onde a empresa deve ir? Até onde tem essa responsabilidade, na tua opinião? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente vê que tem essas responsabilidades, elas são assumidas muitas vezes indiretamente e muitas vezes elas são assumidas diretamente, mas por obrigações legais. Então, até onde eu, como pessoa, farei algo porque eu sou obrigado pela lei? Por exemplo, vou ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Eu sou obrigado por lei a fazer isso? Não, não sou. Então, quando eu ajo dessa maneira, eu demonstro algo a mais daquilo que é simplesmente o status quo da legalidade, né, do nosso mundo jurídico. A gente pode ver essa mesma nuance dentro das empresas em perceber, vamos dar licença maternidade para uma mãe que é solteira e não tem ninguém no mundo além agora do filho, e ela tem o mesmo período que todas as outras mães de licença maternidade. Mas as outras mães têm sogros, têm os pais, têm o marido, às vezes tem uma estrutura, uma infraestrutura já desenhada com o passar do tempo, e às vezes a gente está falando de uma mãe, uma recém-mãe, que é muito jovem, não tem estrutura, não tem cabeça, não tem maturidade, não tem emprego, não tem infraestrutura. Pela lei, ela tem o mesmo direito que a outra mãe. Mas a empresa, ela pode fazer um pouco mais por entender todas essas características inerentes àquela situação. Em relação a isso, sobre a lei, né, o limite da lei, eu me lembro em uma conversa com um executivo, e ele disse, não, aqui a gente é uma empresa super humanizada, a gente, quando desliga as pessoas, a gente paga todos os direitos, dizendo como se isso fosse um grande... Olha, estou fazendo... Cara, você está fazendo a tua obrigação. Exatamente. O que diz a lei é a tua obrigação. Mas tem gente que coloca isso como o máximo. Fala, olha, que maravilhoso que eu sou porque eu pago todos os direitos das pessoas. É o mínimo que você tem que fazer, não é o máximo. Esse é um ponto importante. Exatamente. Pensar dessa maneira, né, de falar assim, eu estou fazendo a minha parte de acordo com o que a lei estabelece, ou a gente pode até falar, por exemplo, no jogo de futebol, numa jogada de fair play, né? O fair play não está exatamente na regra quais são as condições para que ela exija, para que ela exista. Então, você vê que, o jogador tá caído, fala assim, mas o jogador tá caído, o juiz não apitou, segue o jogo. Essa é a regra. Mas por que um outro jogador ou jogadores se compadece e fala, não, coloca a bola para escanteio, para lateral, vamos ver o que aconteceu, né? Então, seria da mesma maneira. Isso daí já é um ponto de humanização em se preocupar não apenas com o adversário, para tentar ser o bom, né? Fazer assim, nossa, olha só como eu sou bonzinho. Mas fala, poxa, se fosse comigo, será que eu não gostaria de ter uma atenção? Fala assim, machuquei, alguém pode parar para me ajudar? Aqui tem uma questão que é a seguinte, eu me lembro, há alguns anos atrás, e falando aí, seguindo o teu exemplo de futebol, que alguns anos atrás teve um zagueiro do São Paulo que chamou o juiz e reverteu uma decisão que o juiz tinha dado, uma falta contra, e ele falou, não foi. Parte da torcida caiu em cima e falou, você é tonto falar onde já se viu? E uma grande parte falou, que maravilhoso, que legal você ter sido honesto em falar. Teve um atacante do time adversário que elogiou esse zagueiro. Alguns meses depois, teve um lance que o atacante que havia elogiado pôs a mão na bola, o juiz não marcou, ele não levantou a mão para falar, olha, eu pus a mão na bola, foi falta. Então, isso acontece muito. Eu acho bacana quando as pessoas têm esse tipo de atitude, mas quando é a minha vez, puxa vida, deixa eu ficar quietinho e levar vantagem da situação. Isso acontece muito, a gente sabe, né? Todo mundo acha bacana quando a gente fala de exemplos lá de fora, exemplos
dos nórdicos, olha como são civilizados, olha como eles fazem as coisas e tal. Por que você não faz aqui? Ah, não, aqui é diferente. Como? Agora eu quero trazer esse nosso bate-papo para que ele seja muito hands-on. Isso a gente sabe. Como a gente faz para mudar isso na organização, e principalmente nos líderes? Fala, puxa vida, não é só bonito falar, não é só bonito ver o que os outros fazem, elogiar as atitudes dos outros, mas fazer também. Como você faz isso? Eu vou também dar depois a minha visão de como eu faço. Essa mais uma pergunta que tem muitas respostas, tem muitos caminhos, mas todos eles não são fáceis. Não são fáceis, não são simples, são trabalhosos, exigem um esforço coletivo, existe um esforço que deve partir de pessoas que têm mais influência, que são mais vistas como autoridade, como às vezes até mesmo celebridades, né? Não são autoridades, mas são famosos, então estão muito em evidência. Um exemplo de que o mundo corporativo tem muito disso é ver pequenos exemplos do mundo cívico, da sociedade em geral. Por exemplo, quando um caixa de mercado te dá um troco a mais, você fica calado ou você devolve? Porque quando ele te dá um troco a menos, você não fica calado. Então, esse é um exemplo bem básico do que a sociedade passa. E estamos falando de alguns reais, né? Mas se a gente for escalar esses reais em milhões, né, ou milhares ou milhões de reais dentro de uma empresa, como que isso seria tratado? Se a gente não falar em termos monetários, a gente falar em termos de características sociais dentro da empresa. Poxa, eu tô vendo que o meu colega de trabalho está sendo assediado. Não é comigo, o troco não é meu, não está mexendo com o meu bolso ou a minha questão social, eu vou ficar calado. Então, até que ponto a gente consegue fazer com que as pessoas tenham essa maturidade de querer se expor a uma situação que pode ser reprovada muitas vezes, mas que também pode ser elogiada em poucas vezes. Então a gente tem que fazer uma reversão desse quadro e mostrar para as pessoas que fazer o bem compensa. Em ser honesto compensa. Como a gente faz isso no mundo corporativo? E no mundo corporativo a parte mais interessante é que a gente fica pensando em recompensas para incentivar certas atitudes. Então, geralmente, lá da psicologia, lá atrás, quando a gente fala de behaviorismo, lá dos estudos dos cachorrinhos, né? Vamos fazer o cachorrinho ficar feliz, abanar o rabo, perceber que ele está feliz porque eu vou dar um docinho ou dar uma comidinha para ele. E a gente começa a estimular e daqui a pouco, toda vez que eu toco o sino, ele fica feliz, ele já nem sabe mais se é porque eu estou tocando o sino, se é porque eu vou dar um doce, se é por causa da minha presença. A gente acabou de estimulá-lo através de uma recompensa e moldamos o seu comportamento. Dentro das empresas, isso ainda é muito, muito visível, não é? Muito através de comissões, bonificações, através de recompensas, promoções, salários, prêmios, ou até mesmo um destaque ou outro, funcionário do mês. Isso tudo é uma tentativa de reforçar um comportamento positivo e refrear os comportamentos negativos. Agora imagina, uma pessoa que nunca está no hall da fama, ela nunca é o funcionário do mês, ela nunca tem esse reforço porque ela nunca tem um estímulo, nunca teve, e ela se considera muito longe de receber esse estímulo. O que mudou para ela? Não muda nada. Então esse tipo de recompensa, esse tipo de mecanismo, muitas vezes serve para poucos, apesar de ser um exemplo. Sim, mas aí tem um ponto importante. Tem um capítulo do livro que trata sobre isso, né? Que fala, diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Então, é muito perigoso também a questão dos estímulos e dos incentivos se não forem bem trabalhados, porque pode fazer com que as pessoas... Porque assim, todo mundo é bonzinho quando as coisas vão bem. Exatamente. Quando não vão bem, não atingem objetivos e os objetivos são muito agressivos ou não estão bem alinhados e tal. Mas isso vai ser um tema que a gente vai discutir no outro capítulo. Mas voltando aqui para o nosso ponto, né? Eu vi aqui nesse capítulo, a gente tem essa questão de que a empresa vai fazer ali uma reestruturação e vai desligar um monte de pessoas. E tem um grupo ali que fala, poxa vida, a gente tem que ir além
da lei pagar Uhum. os benefícios e outros. Tá. Voltando um pouquinho, eles querem fazer essa reestruturação automatizando. No livro, né, no meu primeiro livro, o Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, tem uma frase que eu digo, que fala assim, poxa, pensar que a tecnologia vai resolver todos os problemas das empresas e da sociedade é o nosso maior problema. Inclusive, o Matuto diz, puxa vida, se vocês automatizarem tudo e otimizar os custos e mandar as pessoas embora, otimizar os custos, quem que vai comprar o produto de vocês? O que você pensa sobre isso? É uma verdade, né? A gente vê que com essa ascensão tecnológica, com o aumento exponencial da automação industrial, a gente vê a troca da mão de obra humana pela mão de obra tecnológica. E a gente vê que muitas pessoas, elas acabam tendo essa necessidade de uma qualificação, de se requalificar, de se reposicionar no mercado. Mas da mesma maneira que hoje nós temos muitos cientistas, muitos técnicos, estudiosos trabalhando tecnologia, inversamente proporcional, nós não temos cientistas, educadores, trabalhando nessa qualificação da mão de obra, seja para no curto prazo, seja para o longo prazo. A gente está vendo o mesmo esforço educacional, que é o padrão já de séculos, e a gente vê mais esse assunto ser comentado dentro das empresas, por medo dessa substituição. E agora, como é que eu vou ficar em relação ao meu cargo, ao meu trabalho? Está tudo sendo trocado pela tecnologia. Então, no sistema educacional mesmo, principalmente no de base, ainda é tudo normal, tudo igual. Não tem essa preocupação da tecnologia. A preocupação ainda é a alfabetização digital. Mas não tem essa preocupação do que esse povo vai fazer lá na frente. Então, estamos preparando os novinhos de hoje para serem profissionais lá na frente que vão usar a tecnologia. Mas, se você parar para pensar, quando esses novinhos de 5, 6 anos estiverem numa idade de trabalho, muito provavelmente eles não vão ser apenas usuários de tecnologia, mas eles vão ser os mecanismos de trabalho da própria tecnologia. Vão ser trabalhados pela tecnologia, como já acontece nas redes sociais. Nós somos consumidores das redes sociais e nós somos consumidos por elas, e nós não estamos consumindo a rede social. Então, essa preocupação dentro do mercado de trabalho deveria ser muito mais importante e deveria ser muito mais falado no tema, não só como uma preocupação, mas como mecanismos de preparar as futuras mentes que vão desenvolver essas automações. Por quê? Lá na frente a gente vai ter muito tempo sobrando para fazer as coisas quando a automação tiver preenchido tudo. Quem que vai dirigir os nossos carros? É o carro. Quem que vai servir a nossa comida? Quem que vai preparar a nossa comida? Um robô. Quem que vai fazer as nossas compras? Quem que vai entregar as compras? Mas aí tem um ponto, vamos imaginar e sonhar que a classe política entenda a necessidade de mudar a educação, que já passou bastante da época, do momento, mas tudo bem, vamos fazer agora. E vão começar a trabalhar e vão inserir uma série de disciplinas que hoje não se estuda, que hoje quase todas as escolas, inclusive quase todas as universidades, dão aula de história, né? Contam o passado e não preparam para o futuro. Uhum. Se mudasse a educação, a automação substitui a mão de obra repetitiva, não criativa, etc. Se eu formasse 1 milhão de engenheiros de robótica, 1 milhão de engenheiros em RPA e tal, talvez não teria espaço para eles também, porque um engenheiro de RPA substitui, não o engenheiro, mas o software que ele parametriza, pode substituir centenas ou milhares de mão de obra de back-office, por exemplo. E mesmo que a gente pegasse essas milhares de pessoas e formasse em outras coisas, não teria espaço, talvez. Então eu acho, né, na minha visão, que o maior desafio das empresas hoje, nós como sociedade, é
conseguir unir tecnologia e pessoas, buscar um equilíbrio. Exatamente. Porque senão a gente... É como o exemplo que está no capítulo do livro, poxa vida, se automatiza tudo, manda todo mundo embora, ninguém tem dinheiro para comprar o que você está vendendo. Vai ser a empresa mais otimizada do cemitério. Ela vai morrer de inanição porque não vai ter vendas. Exato. Conseguir esse equilíbrio não é tão simples. Com certeza não. Porque parte dessa educação, a gente tem que preparar profissionais para o futuro, mas não exatamente profissionais que vão trabalhar exatamente com a tecnologia ou produzindo a tecnologia, sendo que tudo está indicando que nós temos que ter uma especialização numa área de trabalho. Vamos falar de áreas que vão demorar um pouco mais para ser tomadas pela tecnologia, que a gente fala que são difíceis de serem simuladas pela tecnologia. Se bem que isso já não é tão distante assim. Por exemplo, vou fazer um texto, ChatGPT já faz por você, né? Eu vou fazer uma pintura, você já tem algoritmos que fazem pinturas, você descreve a imagem que você quer e uma inteligência artificial já cria para você essa imagem. Então, agora, a beleza da arte, por exemplo, das pinceladas, dos toques, das nuances, da quantidade de tinta, de como ela espalha pela tela, a gente vê que é uma característica que vai ser mais dificilmente tocada pela tecnologia, porque ela não tem ela não tem a sensação ou a satisfação, ou ela não tem o que uma pessoa tem, que é a escolha do que ela vai colocar na tela. Então, você pode programar uma inteligência artificial para desenhar muito bem, ou então, olha, a cada tantos traços no pincel, ela carrega um pouco mais de tinta ali para dar um relevo na tela, mas o que essa tecnologia está transmitindo através daquela tela? Não tem a escolha do sentimento, ou da sensação, ou das emoções que um artista teria. Então, essa é a parte mais importante. Porque quando a gente fala de qual que é o intuito do artista? É passar pânico, é passar tristeza da vida dele, é o amor da vida dele, né? Você coloca isso como característica para essa inteligência artificial e ele vai buscar os melhores traços para representar isso. Mas você sabe que isso não foi uma escolha dele. Então a gente tem que apreciar aquilo que a gente tem de melhor no ser humano. Então, ver a beleza do ser humano, e muitas vezes a beleza, e aí que pode parecer até mesmo contraditório, e talvez até tenha um sinal de reprovação de alguns, mas a beleza na dor, né? A beleza naquele momento de catástrofe. E fala assim, mas como que é uma beleza? Fala assim, porque se a gente não... Aí que é uma parte mais filosófica de entender o ser humano, de falar, olha, até mesmo de forma bíblica, em tudo dai graças, né? Sejamos gratos, né? Tenhamos gratidão por tudo, porque as adversidades nos transformam em pessoas mais fortes. Nós somos melhores porque nós passamos por dificuldades. O que seria hoje da humanidade se a gente tivesse tudo fácil? É isso que vai acabar acontecendo com a tecnologia. O que será de nós no futuro se tudo for fácil? Quem que vai dar valor para as coisas? A gente está falando isso de bens materiais, mas podemos falar isso também dos relacionamentos. Se as redes sociais facilitarem todos os nossos relacionamentos, para casar eu tenho esse aplicativo, para encontrar pessoas eu tenho esse daqui. Se eu não quero um relacionamento sério, mas eu quero ter um envolvimento social ou sexual, eu tenho um outro aplicativo. Tudo isso facilita. Daqui a pouco, aqueles valores, tanto pela conquista, que é aquela sensação boa, sensação positiva, quanto o esforço, às vezes tem que baixar a cabeça, tem que ser humilde, às vezes você tem que errar e tem que aprender, você tem que se colocar numa situação que você é um professor, mas agora você está aprendendo, então você se coloca também numa posição de aluno. Todas essas sensações que a gente passa, muitas vezes, são vistas pelas pessoas como desnecessárias para viver. Muita gente quer viver no bem bom, e não existe isso. É a mesma coisa falar de alta performance. Não existe alta performance 100% do tempo. Não existe. Não é? Quer dizer, pode até existir, mas essa pessoa com certeza vai ter um burnout logo em seguida, né? Então não é saudável estar em alta performance o tempo todo. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Essa alta performance fica para a inteligência artificial, fica para a tecnologia. Agora, se falar, eu quero alta performance no meu relacionamento o tempo todo, eu quero estar casado com a minha esposa, estar feliz o tempo todo, eu quero estar feliz com meu filho o tempo todo, quem está aprendendo alguma coisa aqui? Quem que está se esforçando? Quem que está se desenvolvendo? Até mesmo para a gente ter processos criativos, a gente tem que passar por momentos de agonia. Assim, poxa, estou prestes a chegar naquele ponto e eu não estou conseguindo. Aí você fica nervoso, você fica irritado, você fica impaciente. São processos necessários para que a gente progrida.
O progresso só vem no desconforto. Com a tecnologia chegando para tirar o desconforto e trazendo o conforto, qual progresso a humanidade vai ter? Aí é onde a gente vê que a tecnologia vai progredir, ou já está progredindo, e a humanidade não, que é o caso de ter cientistas desenvolvendo tecnologias e não temos cientistas desenvolvendo pessoas. Sim, Que é o mas que eu falei aí tem agora há um pouco. ponto. Vamos lá. Quando você fala, puxa vida, a tecnologia, efetivamente, ela não tem emoção. Por mais que ela tente simular, ela não vai ter. Agora, a gente não vai conseguir extrair certas coisas. Puxa vida, um robô pode cozinhar muito bem e fazer cada receita exatamente igual a outra, cada prato exatamente igual ao outro. Mas essa pitada a mais ou a menos em cada vez, esse carinho, esse amor que se coloca quando se cozinha para alguém que se ama, um robô nunca vai ter. Tá, mas se a gente substitui ou coloca robôs em atividades nas empresas para otimizar custos, essas pessoas vão ser desligadas. A gente volta na questão inicial do capítulo do livro. Qual a responsabilidade da empresa com essas pessoas que vão sair? E por mais que eu dê cursos, nem todas vão ser programadoras de IA, de Python ou de qualquer outra tecnologia para poder fazer os próximos robôs ou operar os robôs. Vai ficar um monte de gente pelo caminho. O que a empresa, você acha que ela... Como ela poderia ajudar aí, a tua visão? Um dos caminhos, e eu vejo assim, para o futuro, até discutir essa questão de um salário, A renda mínima. uma renda mínima universal. Aí, tá. Porque senão, Você acha que isso é viável? eu acho que depende de como será feito. Uhum. Né? Eu acho que tem uma viabilidade sim, mas depende muito de como será feito. Por exemplo, vamos eliminar a pobreza do mundo, pegando o dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Se os ricos são os produtores de dinheiro e você tira o dinheiro deles, como é que eles vão produzir riqueza de novo? Né? É como você pegar a galinha dos ovos de ouro e falar assim, vamos matar a fome dos pobres cozinhando a galinha. Por hora você mata a fome, mas daqui a pouco não tem galinha. Um dia fica sem galinha, aí fica todo mundo com fome. Então a gente não pode acabar com os mecanismos de produção de riqueza e falar assim, olha, vamos tirar de quem tem e vamos distribuir para quem não tem. Então, a maneira como isso é feito importa demais na cadeia, porque pontualmente tem um impacto. E pode ser um impacto. Assim como pais autoritários, eles conseguem o que querem, conseguem acalmar um filho, consegue acalmar um filho ou disciplinar um filho com excesso de autoridade ou por imposição de força ou de medo. Né? Pontualmente você consegue fazer isso. Mas qual que é a reverberação futura? Você vê que pais autoritários geram filhos rebeldes. Então, ou rebeldes, ou se eles não forem rebeldes, são muito submissos. Então você tem polarizações. Então, às vezes, o filho não é rebelde, mas ele é tão bonzinho que ele não sabe falar não para ninguém. Porque ele ficava sob essa pressão psicológica. Então a gente vê isso também em como que as coisas devem ser feitas no mercado de trabalho. Dependendo de como você faz, funciona agora, vai funcionar. Vai tampar o buraco agora. Mas você vai acabar criando reverberações futuras que muitas vezes a gente não vai conseguir tampar. E essa questão de uma renda mínima universal, para suprir essa demanda da sociedade. Agora todo mundo agora tem venda, tem acessibilidade, baixo custo, porque tudo é produzido em massa. Só que agora não tem dinheiro circulando, porque o pessoal trabalhava para ganhar dinheiro, agora não trabalha mais porque as máquinas trabalham. Então como é que esse pessoal ganha dinheiro? Então vamos distribuir renda. Então agora as empresas estão vendendo para dar a renda, para esse pessoal pegar a renda e voltar para a empresa. Mas como que se cria riqueza quando você tem um ciclo onde não gera valor? Não, aí esse ponto é uma questão assim, eu acho que é necessário buscar uma solução, mas eu não tenho certeza que a renda universal vai funcionar, porque aí o que acontece? Puxa vida, se eu não preciso trabalhar, ou se o meu amigo que foi mandado embora não trabalha e ganha uma renda, e eu trabalho e me mato para ganhar a mesma renda, prefiro não trabalhar, que alguém vai me dar. E aí a gente começa a nivelar por baixo.
que é o que acontece em países comunistas, socialistas, nesse tipo de regime, principalmente comunista. Então, há um grande risco. Com certeza, com certeza. E aí você fala, puxa vida, e os que estão trabalhando, se matando para poder gerar essa renda mínima, vão falar, pô, por que eu me mato e tenho que repartir isso com quem não faz nada? Perfeito. Em algum momento não vai rolar. Vai rolar um cataclismo aí, vai rolar uma divisão muito E forte. isso é uma preocupação, porque, cara, então, qual é a solução? Porque se as empresas buscam, e a gente foi, né, ensinado e foi moldado nas últimas décadas de gestão, em que a otimização é o que faz um executivo ter ou não sucesso. Então ele tem que otimizar, ser orientado a resultados, a objetivos, e tem que otimizar, recortar. E aproveitar os benefícios da tecnologia. E aí gera um problema social que, por mais que ele diga, eu sou pago para resolver isso aqui, eu sou pago para bater essas metas ou para fazer essas otimizações, e o problema lá de fora não é meu, é do governo ou de quem quer que seja. Mas no final, quando ele sai daquele reino de tarefa dele, pega o carro importado, o último modelo dele, vai para casa, ele vê gente na rua, ele vê fome, ele vê gente assaltando, e eu não quero justificar com isso a delinquência, mas em determinados momentos, abaixo do primeiro nível da pirâmide de Maslow, é sobrevivência, é instinto. Sim. Né? Tem gente que é por ser vergonhice, mas tem gente que é instinto de sobrevivência. E aí, essa pessoa que falava, eu não tenho nada a ver com isso, outros que resolvam, não vão resolver, e esse problema vai voltar contra ela. Ela tem tudo a ver, ela tem uma posição, ela tem uma influência que ela já exerce, mas ela não exerce da maneira como ela poderia exercer. Não vou dizer como ela deveria, porque isso envolve até mesmo a questão da opinião pessoal, né, do seu arbítrio, a opinião que não seja só pessoal, mas a opinião do board da empresa, né? Mas o que ela poderia fazer com aquela influência, com esse poder que ela tem. Se isentar de contribuir para o mundo, né, e depois exigir um mundo melhor, é a coisa mais sem cabeça que tem para fazer. Do outro lado, é né? mais comum. É o mais comum, mas é a irracionalidade do ser humano, de exigir mais direitos do que assumir os deveres, e isso é incabível. Né? Por exemplo, queremos a paz mundial, né? Queremos o direito de ter a paz mundial. Quantos deveres devem ser cumpridos para que a paz mundial ocorra? Vamos simplificar e falar assim, eu quero ter paz em casa. Né? Vamos, né, trazer para um ambiente um pouco mais controlado. Né? Eu quero ter paz em casa. Você trata bem as pessoas ou você promove a guerra? Né? Então, você tem um dever de, primeiro, promover a paz e o segundo, inibir a guerra. Então, para você ter um direito, você tem pelo menos o dobro de serviço. Ou seja, você tem o dobro de deveres. As pessoas querem o dobro de direitos, tendo um décimo ou nenhum dever. E isso é impossível. De uma maneira algorítmica, de uma maneira lógica, de uma maneira filosófica, é impossível, não existe. Então, quando a gente fala de um CEO, né, ou um alto executivo que tem o poder de influenciar na sua organização para começar a propagar o bem e falar assim, mas o que eu tenho a ver com o mundo lá fora? Mas nos discursos ele fala que está promovendo um mundo melhor. Assim, que mundo? O mundo aqui dentro dos muros? Então, não, o mundo é os nossos clientes. Então, você não precisa necessariamente estar promovendo isso só para os clientes, e você não vai conseguir promover isso para os seus clientes, falando só dos muros para fora, só com base nos clientes, sem falar de fornecedor ainda, de parceiro, fala só do cliente que paga a conta. Você só vai conseguir fazer o cliente feliz se o seu colaborador que atende esse cliente estiver feliz. Então você tem que tratar muito bem o seu colaborador, tem que exercer essa influência para que ele esteja feliz. E aí quando a gente fala sobre a pirâmide de Maslow, a gente fala sobre a base da sobrevivência, a gente começa a falar sobre higiene, voltando lá atrás na época do escambo, né? Quando a gente fazia trocas, não existia o dinheiro ainda. Lá atrás, o dinheiro não tinha valor porque ninguém tinha.
Teve um fulano teve dinheiro, agora eu quero ter aquele papelzinho também, porque aquele papelzinho compra tudo, né? A minha mandioca aqui só compra batata. Só troco por batata ou com arroz. Agora eu quero um burro, eu quero um cavalo. Preciso daquele dinheiro, né? Preciso daquele papel. Começou-se a gerar valor. Lá atrás, o dinheiro ele era visto numa hierarquia de valores bem acima. Hoje, o dinheiro ele ainda é visto nessa hierarquia de valores como status. Então, aquilo que o dinheiro representa, aquilo que ele pode ser utilizado para comprar símbolos, né, signos de valor. Mas quando a gente fala sobre a sobrevivência básica do ser humano hoje, que é ter uma moradia, ter o saneamento básico, tudo isso hoje você não consegue se você não pagar por isso. Você não consegue, não tem troca. Eu vou pagar para a prefeitura, eu vou pagar em ovos, porque eu sou avicultor, eu tenho galinhas, eu tenho uma plantação de ovos e eu vou lá trocar ovos pela minha conta d'água. O governo não vai aceitar, você precisa converter esses ovos em dinheiro e esse dinheiro você paga o governo. Então, o que lá atrás ele estava num nível de valor diferente, hoje já virou a base da pirâmide. Então, quando a gente fala de dinheiro dentro das empresas, de fazer o colaborador feliz com base de dinheiro, você está praticamente tentando comprar a felicidade dele com água potável, com um banheiro limpo, o que por lei já é assegurado. Então, se a empresa fala assim, nossa, a minha empresa é humanizada porque cumpre o que está na CLT, cumpre o que está na legislação para tratar bem o colaborador, fala assim, mas isso daí é o básico. É como eu falar que eu dou água para o meu colaborador, ele não está feliz, dou água limpa para o meu... Então, lá atrás, talvez falar assim, nossa, venha morar na minha cidade que aqui tem água limpa. Eu ia fazer um comentário, mas eu me lembrei, era que em 2020, eu não sei como está agora, 2019, 2020, eu ia falar, tem empresas que podem se vangloriar de dar água ou de deixar o colaborador ir ao banheiro. Eu conheci uma empresa, na verdade eu não conheço a empresa. Conheço uma pessoa que trabalha nessa empresa, que pode ir ao banheiro 2 vezes por dia, mas não é linha de produção, porque isso era comum na linha de produção há 20, 30 anos atrás. Sim. Hoje, 2019, 2020, escritório, back-office, um cargo de gerência, a empresa não permite ir mais que 2 vezes ao banheiro. No dia do seu aniversário, você não pode ir trabalhar. Aí você fala, puxa vida, que medida legal, porque deu o dia livre do seu aniversário. Não. É porque se você vai no dia do aniversário, as pessoas vêm te cumprimentar e faz com que elas se levantem da mesa e parem de trabalhar por 5 minutos que elas estão te cumprimentando. 2020. Então, vê que o mecanismo adotado, eu vou dar o day off, mas olha a maneira como é feita. É por causa que você vai atrapalhar a circulação aqui do escritório. É tumultuar tudo isso aqui. Vai tumultuar. Então, esse é um exemplo de que as coisas podem ser feitas, mas a maneira como ela é feita influencia tudo, né? Então, a gente vê que essas responsabilidades da empresa, quando a gente, independente se ela está fazendo campanha para ter responsabilidade social, né, no entorno, ali na comunidade onde a empresa se encontra fisicamente, ou dentro da comunidade, seja virtual, seja social em relação aos seus consumidores, se você cuida bem dos seus colaboradores, eles vão, por si só, falar da empresa para os seus amigos, seus familiares. E hoje nas redes sociais, embora a gente tenha bastante casos de colaborador que falou da empresa e foi demitido, né? Porque falou assim, nossa, aqui nessa empresa eu trabalho demais. E falou isso no Facebook, por exemplo, numa rede social que não é corporativa, né? Não é, por exemplo, o LinkedIn, que é muito para falar de trabalho, mas no Facebook ou no Instagram. E foi pego ali pelo radar da empresa ali, pela comunicação, que esse colaborador estava falando mal da empresa, deu a entender que era a empresa mesmo, que trabalha demais e tal, e foi demitida. Quando a gente faz isso, né, você percebe assim que essa responsabilidade da empresa já está fora dos muros. Ela não percebeu ainda. É uma questão de percepção. Quando ela não trata bem o colaborador, ela já tem uma responsabilidade que vai além dos muros, porque faz com que a sociedade fique doente dentro dos muros e fora dos muros. Então, o que essas empresas fazem hoje, né? Essas empresas têm um DNA muito característico de empresa extrativista, que ela chega num lugar, ela esgota os recursos daquele local
Então eu chego numa floresta, desmato tudo e, pô, não tem mais o que desmatar, vamos embora. Então é isso que muitas empresas têm, esse DNA extrativista. Eu vou pegar esse colaborador, ele é jovem, ele tem energia, ele tá animado, aí eu espremo, e esse cara agora tá com burnout, esse cara tá com várias síndromes, esse cara tá com depressão, esse cara tá com ansiedade, tá tomando ansiolítico, Aí eu falo que ele é um fresco, cheio de mimimi, cheio de mando mimimi, embora e contrato outro. manda embora. Aí o que essa empresa acabou de fazer? Ela não chegou num local e desmatou o ambiente, ela desmatou a ambiência, que o ser humano faz parte daquele ecossistema. Ela acabou de fazer isso. E o que a gente percebe? Que se as empresas continuarem fazendo isso, elas não estão desmatando, nesse caso de extrair do colaborador, não estão desmatando o meio ambiente, mas estão desmatando as pessoas. As pessoas vão estar cada vez mais insatisfeitas, cada vez mais irritadas, impacientes, imediatistas, cada vez mais canibais. E como assim canibal? Um canibal profissional. Para ele sobreviver ali dentro, ele tem que puxar o tapete de alguém, ele tem que comer o cargo de outra pessoa. Por quê? Porque para ele subir de cargo, para ele se manter bem na empresa, ou ele se qualifica muito e abre um outro negócio lá dentro, o que muitas vezes não é permitido ou é impossível de fazer, porque no dia a dia ele fica rodando a rodinha do incêndio, né? Então ele não tem outras coisas para fazer a não ser apagar incêndio daquilo que ele vem sendo repassado. Para ele subir de cargo, para ele garantir que ele vai continuar relevante, ele não pode deixar ninguém puxar o tapete dele, ele não pode ser humilde, ele não pode baixar a cabeça e falar assim, você tem razão, porque se você tem razão eu não tenho, se eu não tenho razão eu não tenho por que de estar aqui. Então ele acaba se tornando um profissional canibal. Ele começa a comer os próprios colaboradores e ele começa a olhar para cima, fala assim, quem que é o próximo que eu vou comer para ocupar a cadeira? E os gerentes, os diretores, quem está acima, fica com essa mesma sensação. Por quê? Porque se eu profissionalizo, se eu capacito quem está abaixo e eu não dou conta de me capacitar, quem está abaixo me come e sobe. E aí o que vai acontecer comigo? Eu estou na rua. Então, esse tipo de situação é uma situação que promove muito medo, promove muita insegurança dentro das pessoas, dentro dos seus lares. E isso é algo sistêmico na sociedade que as famílias ensinam seus filhos já, olha, você tem que buscar uma boa educação para você ter um bom emprego, porque você tem que se destacar e você tem que ser melhor, você tem que fazer mais. Dentro da própria casa, existe uma exigência de produtividade em ser alguém. E quando a gente fala produtividade, é o que a pessoa produz, não é necessariamente ter um produto, mas o que a pessoa produz? Ela produz alegria? Você tem que ser o máximo alegre possível. Você produz felicidade? Você tem que ser sempre feliz, então. E você produz comida, você tem que produzir mais comida. Dentro do trabalho, o que você produz? Tem que produzir mais. A gente está num processo extrativista, a gente está esgotando as pessoas. E esse processo que é um suicídio coletivo, a gente está matando sonhos de pessoas, está matando energia de pessoas. Mas aí é o ponto, vamos lá. Se as empresas, baseado nesse conceito de crescimento atroz que precisa ter o mundo corporativo e crescer sempre 2 dígitos ano sobre ano e tal, e eu criei essa cultura extrativista, e pressiono as pessoas, aí quando já não serve mais, jogo fora e pego outro. Eu estou criando uma sociedade doente. Eu estou criando uma sociedade, e além do mais, quando as pessoas começam a ver que isso acontece, para me proteger e que não aconteça comigo, eu viro mais canibal que o próprio canibal. Aí eu crio uma sociedade doente. A empresa tem responsabilidade nisso, porque ela Com certeza. participou desse processo, inclusive incentivou ou promoveu esse processo. Voltamos ao ponto. Cara, a empresa consegue enxergar a responsabilidade dela e que ela está fazendo isso e ela sabe como evitar isso? A gente tem opinião? A gente tem alguns exemplos de empresas que têm que aceitam uma responsabilidade social. Você vê uma iniciativa anos atrás sobre relatórios financeiros sociais que já começam a ter demonstrações financeiras não voltadas somente ao lucro, mas
como que o lucro ou como que as atividades da empresa são convertidas para uma contribuição social. Então, a gente tem alguns relatórios que muitas vezes eles são ignorados pela grande maioria do povo, porque o pessoal quer ver se a ação está valorizada, né? Como é que está o EBITDA, e a gente esquece desses outros relatórios. Mas um exemplo de empresa que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa não o meio ambiente apenas falando de sustentabilidade, mas o meio ambiente considerando o ser humano como parte da ambiência, é a Natura, que faz esse trabalho social, que não só cuida do entorno físico das plantas onde ela se encontra, mas ela cuida da sociedade em si com campanhas. Tem outras empresas que fazem algo parecido, mas de outras maneiras. Por exemplo, quando a gente fala hoje de empresas que se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores, que utilizam de ferramentas, aplicativos, parcerias com startups para atividade física, para atividades em academia mesmo, atividade física em academia, ou que criam comunidades dentro da própria empresa, que as pessoas têm, por exemplo, afinidade com música, afinidade pode ser com uma corrida maratona, né? Corrida noturna, ciclismo, trabalhos artesanais. Então são criadas essas comunidades dentro da empresa e é liberado um tempo para que essas pessoas tenham contato entre si para falar dessas coisas. Pode não parecer uma responsabilidade além dos muros, mas na verdade é uma responsabilidade além dos muros, porque o que essas atividades têm a ver com o muro da empresa? Nada. Né? Qual que é o objetivo-chave dessa empresa? É ter lucro, é maximizar o lucro, é maximizar o capital. E tá tudo bem, hein? Eu acredito que as empresas têm que ganhar dinheiro. O meu ponto e a visão da tecnologização, e você sabe muito bem disso, é onde está o limite. Né? Tem que ganhar dinheiro? Sim, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço. Então, às vezes, para uma empresa que não tem limites, o lucro está aqui, e uma empresa consciente, o lucro vai estar aqui. Ela poderia ganhar um pouco mais, talvez? Talvez. Mas a que preço? O que ela estaria gerando? Só para não perder aqui, tem até um vídeo no meu canal, um vídeo antigo que fala sobre um observatório, fala sobre banca consciente. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. É uma empresa que é muito legal. Eu preciso até revisitar, ver como ela está agora, porque até parece incongruente falar banca consciente, né? Um banco consciente, né? Talvez o menos consciente que a gente tem no mundo corporativo, principalmente no capitalismo, é a banca. Tem um banco, porque assim, hoje você pega teu dinheiro, que você ganhou com sacrifício e esforço, põe num banco, e esse banco trabalha o seu dinheiro. Você não sabe aonde ele aplica, onde ele movimenta. A única coisa que você sabe é que você quer ter a tua rentabilidade no final do mês. Ou no final do trimestre, semestre do ano, enfim. Do prazo que você investiu. Você não sabe o que ele faz com o teu dinheiro. Nem tem como saber. Se você perguntar para os grandes bancos, olha, onde você está investindo meu dinheiro? Não te interessa, né? Não tem que te dar satisfação. Te dou a rentabilidade. Você não sabe se ele está investindo em negócios que de repente você não é a favor, que você não compactua, que você não está de acordo. Tem um banco holandês que cresceu bastante na Europa, que o que ele faz ele pega, conta investimentos das pessoas, um banco normal, só que o que ele faz só investe o dinheiro em projetos sociais, em projetos culturais e projetos educacionais. Então, tem uma linha. Se você chega lá e pedir um empréstimo para o banco para montar um negócio que não está alinhado com esses 3 pilares, ele fala, não podemos. E aí, o que acontece? Você sabe muito bem aonde o seu dinheiro está sendo investido. No final do trimestre, ele manda um relatório dizendo, olha, o dinheiro captado foi tanto,
nós investimos tantos milhões nesse projeto, tantos milhões nesse, que na verdade não são investidos, eles emprestam para pessoas investirem, né? Mas eles sabem muito bem para onde vai. Tem essa preocupação, essa responsabilidade. E aí ele publica, além do mais, no board da empresa, quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres. Eles publicam uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a diferença entre o salário mais baixo da empresa e o salário do presidente. Porque no Brasil, se você pegar, tirando os estagiários, se você pegar o salário mais baixo do banco e o salário do presidente do banco, a diferença pode ser de muitas dezenas ou até de centenas. Provavelmente de centenas no Brasil. Lá é de algumas dezenas. Tem que ser maior? Claro que tem. O presidente do banco teve que estudar muito mais, tem uma responsabilidade muito mais, tem inclusive responsabilidade civil, jurídica. Se o banco comete alguma fraude, ele vai para a cadeia. Tem uma série de responsabilidades. Tem que ser remunerado e recompensado por isso. Eu não acredito em igualdades. Equidade sim, mas igualdades. Então tem que ganhar mais. Mas não é uma diferença tão gritante como aqui de centenas. Isso também mostra. Então, é um banco muito bacana e uma empresa que faz trabalho muito interessante. Uma pena que não está no Brasil, porque eu colocaria meu dinheiro lá. É o tipo de coisa. E tem surgido bancos, tem uma associação de bancos conscientes no mundo, está crescendo essa ideia. Isso é muito bacana. Voltando aqui, tem um ponto que, assim, uma empresa, sabendo que o nível de otimização, o nível de informatização ou de automação que ela promove dentro da organização gera um impacto fora. Com certeza. Dentro e fora. Com certeza. Como definir esse limite? Porque, claro, eu falo, puxa vida, eu posso automatizar, como no exemplo do livro, do capítulo, que ele diz, poxa, eu vou automatizar toda a fábrica e não ter nenhuma pessoa, tudo automatizado. Desde o ponto de vista de gestão, é uma gestão ótima, talvez, mas onde ele põe a barra a dizer, fala, puxa vida, eu não vou tanto porque eu vou provocar um efeito negativo lá fora que vai me impactar em algum momento. Mas aí vem o outro lado, o outro diabinho aqui dizendo, mas se você não fizer, o teu concorrente vai fazer e vai te disposicionar. Tem que ser muito forte para não ceder essa pressão, porque muitas vezes você não é o dono da empresa e você tem que responder a um conselho, a investidores que vão dizer, cara, muito bonito isso que você está dizendo, mas automatiza o máximo que você puder, reduz o máximo de custo, porque a gente tem que ser mais competitivo ou mais rentável. Como não ceder essa pressão e como descobrir onde está o limite? Essa pergunta do limite, desde o começo aqui do podcast, tá batendo aqui na minha cabeça. Quando a gente fala de fazer o bem, não há limites, né? A gente faz aquilo que, na verdade, não há limites, há limitações, né? Por exemplo, eu quero fazer o bem, mas eu tenho certas limitações. Às vezes minhas limitações são monetárias, né? São financeiras, às vezes são sociais, às vezes são até físicas, né? Então, fisiológicas. Como que eu vou fazer o bem se eu tenho certas limitações? Outra coisa é você ter limites, porque limites são delimitados, eles são impostos. Então, quando a gente vai falar de fazer o bem, não existe um limite para fazer o bem. A empresa ela pode decidir fazer o que ela quiser, desde que ela esteja promovendo o bem. É muito claro, quando a gente fala certo e errado, que a gente vai cair em certas questões filosóficas, conceitos, mas fazer o bem a gente sabe que é mais fácil de definir quando a pessoa se sente bem. Você está se sentindo bem ou está se sentindo mal? Está doendo, né, ou não está? Então, você tem uma facilidade para saber em relação entre certo e errado. Entra assim na questão, enquanto eu estou fazendo bem, estamos fazendo bem, mas até que ponto faz bem para um e não faz bem para outro, né? Então, a gente tem que ver esses fatores, esses impactos. Então, o que limita seria justamente ver ou analisar até que ponto isso está ajudando ou prejudicando, em que nível. A minha faixa de
de decisão é sempre a seguinte: se prejudica alguém, por mais que ajude alguém, tem alguém sofrendo, tem alguém perdendo, né? Pô, eu sou um médico, estou receitando a força aqui pro meu paciente, ele vai tomar, pô, mas ele precisa disso. Não, mas vai fazer bem para ele. Então, em prol do bem, eu estou fazendo mal, né? Ah, não se vence guerras, né? Não se tem paz sem ter guerra, né? Para promover a paz, vamos entrar em guerra. Tem uma que usa muito, não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Exato. Muitos argumentos para justificar. São argumentos para justificar efeitos colaterais, né? E realmente a gente tem efeitos colaterais que muitas vezes eles são sabidos. Então, uma coisa, a gente tem um efeito colateral que ou era uma probabilidade muito pequena de acontecer e porventura aconteceu, ou porque não era algo premeditado, né? Realmente era algo até mesmo incabível de se pensar, assim, putz, nem com os nossos melhores cientistas a gente achou que isso fosse acontecer. Então, sim, nós temos efeitos colaterais, nós temos ações que podem reverberar muito bem com alguns efeitos negativos. Se a gente fizer isso intencionalmente, é onde tem que estar o limite, né? Isso tem que ser um limite estabelecido. Se a gente sabe que vai dar ruim, por que fazer? Se a gente sabe que vai beneficiar um e não o outro, por que a gente vai fazer? Eu entendo o teu ponto, mas eu não sei se eu estou totalmente de acordo. Sabe por quê? Eu conheço executivos que dizem o seguinte: que é outra frase do capítulo que diz, é uma brincadeirinha de mau gosto que faz, dizendo, agora a gente deveria pagar só 50% do salário, porque as pessoas só trabalham meio período, né? 12 horas, e até 24 horas, trabalha 12 e paga meio salário. Isso já foi verdade e já foi piada real, isso eu ouvi da boca de um executivo. Por isso eu pus no livro. Mas esse tipo de pessoas, que ainda existem vários por aí, o que eles pensam é o seguinte: eu estou pagando um salário para essa pessoa, portanto eu já estou fazendo bem. Agora, se ela está tendo que trabalhar 12, 14 horas, uma pressão danada, se eu estou espremendo, não sei o quê, isso faz parte. Então, na cabeça desta pessoa, o fato dela pagar um salário maior ou menor, já não vou nem entrar nesse mérito, só o fato dela pagar para que a pessoa tenha uma certa subsistência, na cabeça dela já é fazer o bem. E além do mais, ela gera riqueza para o país e ela paga imposto. Faz a parte dela, na visão dela. Então, a visão de fazer o bem, dependendo da pessoa, pode ser muito diferente. Exatamente. E uma coisa importante, Márcio, é que quando a gente faz qualquer ação, qualquer campanha, a gente precisa de indicadores, né? Então, cabe muito mais em como fazer isso e mensurar esse nível de bem, porque muitas empresas fazem o bem, mas não pelo motivo que deveria. Né? Estou fazendo bem para a sociedade e por trás você vê que ela está fazendo, tem um mecanismo para sair na foto. Para sair, para ter algum ganho, seja um ganho econômico, não é um ganho financeiro, um ganho econômico. Então, vou patrocinar tal campanha de doação de órgãos, por exemplo, e fala assim, nossa, ela está pagando tal. Mas qual que é o intuito dela ali, né? Então, a gente tem que ver os indicadores para ver se... E como que a gente vê esses indicadores? Quem cria esses indicadores? É justamente ter essa consciência dentro das empresas de quando a gente vai ter uma ação, essa ação aqui, com certeza, a gente vai tentar ganhar o máximo possível em cima dessa ação, seja financeiramente, seja economicamente, mas de alguma maneira a gente vai ter que ter um ganho com isso. Então, isso daí é normal das empresas. Agora, como que a gente consegue saber se esse nosso ganho, ele realmente é um ganho, né? Se a gente tem esses indicadores para saber se isso daqui reverbera de uma maneira positiva na sociedade, reverbera de uma maneira positiva no nosso segmento, porque muitas vezes aí tem aquela questão, vamos fazer uma promoção, vamos fazer cair o preço, vamos ajudar o consumidor, aí você desestabiliza o mercado, aí você bagunça tudo. Então, tem que ver que até que ponto, né, esses indicadores que a gente está trabalhando, eles vão reverberar em pontos positivos ou eles vão gerar pontos negativos que vão bagunçar tudo. É muito difícil, não é fácil fazer isso, mas tem pequenas ações que a gente consegue mensurar mais fácil. Por exemplo,
essa questão de capacitar as pessoas, né? Até mesmo a gente falou isso um pouco mais cedo aqui, de, poxa, vou contratar a pessoa e vou investir tempo e dinheiro nela para capacitar, ou vou contratar a pessoa já pronta de mercado, né? Qual que é a minha responsabilidade? É ficar educando? É ficar preparando pessoas? Ou as pessoas têm essa responsabilidade por si mesmas? E você até colocou aqui, né? Será que essas pessoas têm capacidade financeira para se capacitar no nível que o mercado precisa ou na velocidade que precisa? Ou será que elas sabem disso? Será que elas não estão naquele redemoinho da ignorância ou daqueles vieses onde ela só enxerga aquilo que é o óbvio e ainda o óbvio ainda precisa ser dito? Então, nós vemos que tem algumas ações que são menores, que têm indicadores que são mais fáceis da gente conduzir e de medir. Por exemplo, na satisfação do colaborador dentro da empresa. E quando ele se satisfaz aqui dentro da empresa, se ele está feliz trabalhando aqui dentro, se ele leva isso para fora da empresa no dia a dia dele. Porque aí a gente não está apenas colaborando para uma capacitação intelectual desse colaborador, mas estamos fazendo o bem-estar fisiológico, mental, emocional, social. Quando ele vai para fora, a gente deixa de ter aquela frase de produzir uma sociedade doente. A gente está procurando reverter o caso, reverter esse processo de produzir cada vez mais colaboradores doentes. Então, o que eu, como empresário, posso fazer? O que eu, como empresa, como membro de uma diretoria, posso fazer para que a gente tenha satisfação aqui dentro? Quando a gente fala de neurociência, a gente fala de dopamina, fala de engajamento, o que as empresas querem dentro do seu ambiente de trabalho? Ambientes benéficos, positivos, enérgicos, vibrantes, onde as pessoas estão engajadas. E o que é o engajamento? É o estado de flow, é o estado de fluxo, onde você tem uma distorção do tempo, onde você tem um hiperfoco, onde você tem uma criatividade acelerada ou potencializada. Tem várias características do estado de flow, esse estado de engajamento. Para que isso aconteça, a gente tem que diminuir o cortisol no sangue. Isso daí colabora muito para que você tenha ápices de criatividade. Da mesma maneira, se você aumenta o cortisol, você mina o potencial cerebral para criatividade, ou seja, para inovar e pensar em soluções. Se a gente estressar muito esse colaborador, seja exigindo alto desempenho, produtividade o tempo todo, ou com metas agressivas, o que a gente faz? Cria um ambiente estressivo, aumenta o cortisol e você faz com que você tenha um desequilíbrio hormonal e esse cara tá pidel, né? E vai reverberar na saúde física dele. Sim. Então, tudo isso a gente está falando de pequenas alterações no ambiente de trabalho, na maneira como as coisas são feitas. Não estou falando que não tem que ter meta, nem que o colaborador não tem que produzir, nem Não, que aqui tem que ninguém lucrar. está defendendo, exato. Aqui nesse bate-papo, eu acho que a gente está, nesse ponto, a gente está muito alinhado. Tem que ter otimizações, sim. A empresa tem que buscar otimizar, tem que fazer transformação digital, tem que usar tecnologia. Tem. Hoje em dia, uma empresa não sobreviveria sem tecnologia. Exatamente. Mas uma sociedade não existiria sem pessoas. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Nesse ponto, como eu faço, né, nas organizações, em todos os frameworks que a gente trabalha, o que a gente faz primeira coisa que você viu lá na certificação, mostrar uma coisa que a gente chama de transtorno dissociativo corporativo. Então, a gente mostra para a empresa como as atividades dela, como a tomada de decisão pontuais, não de forma genérica. Falou, essa decisão que você tomou teve este impacto lá fora, nos teus parceiros, nos teus fornecedores, nos teus clientes, na sociedade em geral. Essa decisão teve esse impacto positivo e negativo. E a gente vai mostrando isso. E aí tem todo um trabalho que a gente faz de elevação de consciência corporativa, porque se esses líderes não tiverem essa visão, porque a gente pega, na empresa tem um executivo que acha que, como ele paga o salário, ele já faz a parte dele, tem outros que sabem que precisa algo mais, então tem visões diferentes. A gente tem que nivelar isso e tentar nivelar por cima, elevando a consciência corporativa. Então esse é um trabalho árduo, mas factível, possível e necessário, né? E a gente tem trabalhado nesse ponto, e aí inclusive com parceiros como uma propósito maior como você. Então, Victor, tem algum ponto que você queira comentar mais? Eu acho que o último ponto que eu acho que é importante salientar, né, é falar sobre abundância dentro do mercado corporativo, né? Por que falar de abundância? A gente
vê que o mercado hoje, ele trabalha muito à base da escassez. O extrativismo é a base da escassez. Então, você vende produtos que são escassos e você consegue um produto mais caro, né? Um valor mais caro pelo produto, porque se é escasso, não tem, você consegue preços melhores. Então, quanto mais a gente extrai minério, quanto mais a gente extrai recursos naturais e eles vão se esgotando, mais você ganha dinheiro em cima deles. Quando a gente fala de abundância, e a gente fala que aquilo é abundante, por exemplo, água, né? A água é abundante, é, bom, até o momento ainda é abundante, né? Mas é um recurso hídrico que alguns países não têm, como o Brasil tem. Então, aqui a água, ela é até menosprezada em muitas regiões do Brasil. Agora, quando a gente vai para o Nordeste, para o Norte, ou em regiões mais áridas, mais secas, a gente vê o valor que a água tem. Quando a gente vai para o agro, a gente vê o valor que a água tem. Quando a gente troca de país, por exemplo, a gente vai para a Austrália, que a Austrália é um país continental, você tem um tamanho gigantesco de área, mas quando você vê não só de área, mas também de limites costeiros, né? Porque a Austrália praticamente é cercado por mares, mas o quanto ali, por mais que você tenha muita água ao redor da Austrália, o quanto que a água é valorizada e você vê o quanto é sedimentoso o ambiente da Austrália, os desertos. Então, quando a gente fala sobre essa abundância, a gente pode acabar pensando no seguinte: poxa, mas se a escassez é o que me faz ter mais lucro, porque se eu tenho menos e eu oferto algo que não tem no mercado, eles pagam mais, se eu tiver algo abundante, vai sair barato. E a gente não ganha dinheiro. Mas, na verdade, quando a gente tem algo abundante que todo mundo necessita, todo mundo utiliza, e porque é barato, se usa mais, você tem um fluxo maior e você tem um uso massificado. É a mesma coisa de falar do amor, né? Falar do amor dentro das empresas, falar de consciência dentro das empresas, eu acho que na tecnomonização é um ponto que chama atenção. Eu acho que é o ponto principal da tecnomonização, e esse é um dos motivos de estar aqui contigo, de ter feito a certificação contigo, de poder hoje te chamar de amigo e falar assim, o que a certificação trouxe para mim e só revitalizou, e reestruturou muitos dos sentimentos, das ideias, de como eu enxergo o mundo corporativo, de ver que o mundo tem necessidade emocional, tem necessidade sentimental, tem essa necessidade perceptiva, tem essa necessidade relacional, e muito se cumpre com base no amor. Não estou falando que a gente tem que ter empresas que abraçam árvores, que são místicos, vamos ter cristais para tudo quanto é lado. Mas lembrar que todas as pessoas que estão se dedicando dentro da empresa, elas estão lá por algum motivo. Se for simplesmente por causa de dinheiro, que é o caso de muitas pessoas, tem contra-cheque, boleto, elas estão ali porque elas precisam pagar contas em prol de algo, em prol de alguém. Precisam se manter, se não elas mesmas, né, se não for por alguém, se for por elas mesmas, mas elas têm que repassar e transformar isso em amor. Quando a gente fala de abundância, a gente vê que o amor poderia ser abundante, né? E se a gente tivesse mais amor dentro das empresas, se o amor não é... A gente tem muitas facetas do amor, né? Nós temos aquele amor conjugal, nós temos o amor fraternal, o amor paterno, materno, o amor dos filhos, entre irmãos. Mas a gente vê que dentro dessas muitas facetas, o que a gente mais precisa ter dentro das empresas hoje é confiança. E a confiança é uma das faces do amor. Para a gente gerar o amor em abundância, a gente precisa gerar confiança. E a gente precisa fazer com que a confiança ganhe lugar na mentalidade, no coração das pessoas. Quando eu falo coração, entenda, né, a mente, a parte hormonal, a parte toda neurológica que envolve essa parte sentimental e emocional, mas está faltando confiança dentro das empresas. E esse é o primeiro ponto para que as pessoas queiram deixar o amor entrar. E quando eu falo amor, é se preocupar. Não vamos falar de um amor tão romantizado. Vamos falar assim, o amor é pensar no próximo. Vamos pensar com empatia no nosso cliente. Vamos falar de CX, vamos falar de Customer Experience. Vamos focar, né? Vamos centralizar os nossos esforços
as nossas energias no nosso cliente, em satisfazer o nosso cliente. Vamos falar de UX, centralizar no usuário. Vamos falar de EX, vamos centralizar isso no Employee Experience, né, no nosso colaborador. Vamos fazer com que a nossa marca seja benquista, seja amada, que ela seja necessária e desejada pelas pessoas, não porque é um item de status, mas porque é um item que faz as pessoas se sentirem melhor, né? Um exemplo, né, fazer um merchan aqui da Coca-Cola, por exemplo, que faz com que as famílias, né, o logo é da felicidade, né, é felicidade engarrafada, então você tem os comerciais com as famílias, né, brindando, então eles não vendem mais o refrigerante, eles vendem amor engarrafado, né? Harley Davidson vende o amor pela liberdade, né? Para ser livre, para me sentir bem, eu preciso ser livre, porque a liberdade é o máximo potencial que eu tenho para demonstrar quem eu sou. Então, a gente vê que é um mecanismo que as empresas já utilizam desses subterfúgios para vender mais. Por que elas não poderiam usar esses subterfúgios Para entregar mais. para entregar Porque mais? muitos dizem que vendem isso e acabam não vendendo. Sabe que essa questão da confiança é super importante. Os capítulos anteriores, 2 capítulos que a gente falou muito sobre isso, e tanto é que você viu que a tecnologização tem um framework específico para como as empresas, como criar confiança dentro das empresas. É fundamental isso, sem dúvida alguma. Bom, cara, super obrigado pelo bate-papo. Super obrigado. Valeu. Prazer. Eu acho que eu espero, né, que tenha agregado aí valor a vocês que leram o livro. Se você ainda não leu, na descrição, em algum lugar aqui, tem o link para você comprar o livro e você vai conseguir entender um pouco mais o que a gente está falando aqui. Espero que tenha agregado valor, que você saia desse bate-papo melhor do que você entrou. Eu, pelo menos, saí. Aprendi. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Márcio, pela oportunidade e vamos para frente, porque tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa que a gente pode contribuir, não, às vezes não como diretores de empresa, donos de empresa, mas nós também geramos valor para o mundo, geramos essas reverberações. Muitas vezes falta a nossa coragem de fazer isso, de expor isso, da gente dar o primeiro passo e a gente fica esperando. Exato. Fica esperando. Então, vamos colocar isso para frente. Compre o livro, leia, venha fazer parte da Tecnomanização, aprender com o Márcio, que é um mestre no assunto. Eu tenho certeza que vai abrir a tua mente, vai ajudar a florescer a abundância, o amor, a confiança e fazer com que o mundo seja cada vez melhor em buscar esse equilíbrio da tecnologia e das pessoas. Obrigado, Márcio. Nos vemos no próximo.